Há quem diga que o perigo pode ter várias feições e características. Por isso, o que é arriscado para uns, para outros é apenas mais um exercício de adrenalina. Veja com Eliana Fonseca. Tem certas coisas na vida que muita gente não encara. Gente feia, sogra, pular de paraquedas, andar no escuro. Porque a qualquer momento você pode dar de cara com ele. E aí, o que você faz quando você dá de cara com o perigo? É ruim, né? É ruim? Depende. Do quê? De qual seja ele. Porque depende da cara do perigo. É. Se for um perigo com uma cara mais bonitinha, você encara. Se for um perigo feião, não encara não. Não. Você encara o perigo numa boa? Depende dela. Como depende? Depende de você, quem vai encarar é você, né? Aí, sei lá. Você não gosta de encarar perigo nenhum. Não É gosto. um descarado. Encaro? Encaro. Você encara? Encaro. Já encarou algumas vezes ou só falou que encara na hora que o bicho apareceu, fugiu? Não, eu não fujo não. Se aparecer, eu tô... Você encara. Face a face. Face a face. E você encara o perigo ou você foge? Depende do perigo. Mas se for um perigo alto, louro, Não, prefiro uma loira. uma perigosa. Lógico. Qualquer perigo. Qualquer perigo? Qualquer perigo. Mas você anda a perigo não? Não, perigo não. Como é que você encara qualquer perigo? De vez em quando. Totalmente. Só apareceu sem olhos nos olhos. Parando dentro do olho, assim. E o perigo é feio ou é bonitinho? A serpente do perigo, né? Eu olho e saio correndo. É? Então mas corre bem, então. Sua perna eu tenho, viu? Na boa. Que cara ele tem? Feia? Tem a cara dessa câmera. É mesmo? Então até que É um perigo. o que tá atrás é que é o perigo. Tem que encarar, né? Já tá perigo, né? Já tá perigo, já tá perigo. Eu sou assim, eu encaro o perigo todos os dias. Não tem jeito, né? Fazer o quê? Mas quando eu tô assim, que nem hoje, perigosa, eu acho melhor não dar nem as caras. Um personagem que leva a piada mais do que a sério. Um artista auto-intitulado Garimpeiro de Piadas, autor de mais de 60 mil delas. Uma dose generosa de humor na conversa de hoje de Eliana Fonseca. Falando muito sério. Nosso entrevistado de hoje é uma piada. Com vocês, Ari Toledo. Aliás, uma não, várias, né, Ari? Várias. 60 mil. 60 mil, é. 60 mil 60 piadas. mil. Agora, com 60 mil piadas, não fica difícil contar? Você não perde a conta, assim, quando você chega lá no 2003? Fica muito difícil, né? Porque eu sou o garimpeiro da piada, eu coleciono desde os 10 anos de idade. Alguma vez na tua vida você já ficou sem graça? Já fiquei sem graça. Quando? Já fiquei sem graça. Foi quando uma mulher caiu lá no Teatro Zácaro, entende? E eu estava contando, eu fiquei com muita pena dela, porque ela era já idosa, né? E gordinha, coitada, quebrou. E até eu fiz uma trocadilho na hora, porque ela estava sentada num banquinho extra, a gente colocava banquinho extra, e o banco quebrou. Ela tinha a bunda grande, né? Falei assim, poxa, é a primeira vez que eu vejo o banco se quebrar por excesso de fundos. Aí todo mundo riu, mas a mulher, ela quebrou o braço. Depois fiquei com um sentimento de culpa tão grande de fazer piada com uma pessoa que acabava de quebrar o braço. Olha, perdi o rebolado. Quando você era pequenininho, você adorava uma pelada. Isso continua ainda ou já passou a época? Eu gosto de pelada, né? No sentido figurado, em todos os sentidos, né? Quem é que não gosta de pelada, né? Todo mundo gosta de pelada. E eu sempre gostei. Bom, eu era menino, né? Eu olhava o buraco fechadura, minhas primas tomando banho. Ficava vendo essa curiosidade de menino, né? Depois alguém pagava o pato, né? Olha, eu falei pato e não pinto. Eu sei, reparei. Mas hoje em dia você ainda está batendo um bolão. Ainda estou batendo bolão. Olha, sinceramente, apesar, né, da minha idade, né? Que eu tenho 58 anos, né? E nem preciso disso para viver, eu uso só a metade, né? Minha primeira piada que eu fiz minha primeira piada foi em Ourinhos, onde eu tinha 9 anos de idade. Eu estava jogando bolinha de gude. Olha como nasce uma piada. Jogando bolinha de gude com os meus amiguinhos, o padre Arnaldo chegou e falou assim, onde é o Correio? Eu me antecipei aos outros meninos assim, Correio? Hoje você passa a linha do trem, vira para cá, vira para lá, até o bar do seu Joaquim já é o Correio. E o Correio era depois do bar do seu Joaquim mesmo. Obrigado, não fique nessa poeira, que faz mal pra saúde, viu? Vai lá na igreja em vez de ficar aqui. Vai lá na igreja, eu vou ensinar pra vocês o caminho de Deus. Sabe o que eu falei pra ele? Toma banho, seu padre. Você não sabe nem o caminho do correio, não sabe o caminho de Deus.
Agora, qual o segredo pra você contar uma piada? Tem segredo? Dá pra contar? Eu não sou besta de contar, porque aí eu perco o meu emprego, o meu ganha-pão. Existe um pulo do gato, entende? Mas isso aí fica para o próximo programa. Tá bom. Quando entrevistaremos aí o pulo do gato. Yeah! Podem ser definições próximas e bastante diferentes ao mesmo tempo. Quem tem uma, dificilmente terá a outra. Confira isso na pesquisa de campo de Eliana Fonseca. Outro dia me chamaram de maluca. Falaram pra mim que eu fico aqui no centro da cidade, correndo atrás das pessoas, me metendo na vida de todo mundo, e tiveram a paixão de me perguntar se eu não tinha vergonha na cara. Ué, não dá pra ver? O que você tem que estar na cara que você tem? Na cara que eu tenho, vergonha. Tem muita vergonha na cara? Eu tenho. Mas só na cara ou tem em mais lugares? Em todos os lugares. Em todos os lugares? Todos os lugares tem vergonha. Nariz? Muita, né? Só na cara ou tem em outros lugares também? Ah, tem vergonha em tudo. Tem vergonha em tudo? Um pouco. Tem só um pouquinho? Não, tenho vergonha sim, como não? Não, mas e o resto tá onde? Oh. Não, você falou que na cara você tem um pouco. Ou só parou por aí? Parou por aí. A vergonha parou por aqui. Você tá por aqui de vergonha. Tem, vai ter vergonha, né? Onde mais, além da vergonha na cara? Sabe, você quer? O que a gente olha pra você que tá na cara que você tem? Que eu tenho? É. Duas filhas. Tá na cara que você... E vergonha na cara você tem? Ah, que tenho. Só na cara ou tem mais outro lugar? Só na cara. Só na cara. O resto tá liberado. Liberado. Tá na cara que não tem nada. Nem vergonha? Óculos? Tem. Tem. Muito ou pouca? Muita. Só na cara ou tem mais lugar? Mais lugar. Onde mais você tem? Ah, as partes íntimas, né? Não, eu devo ter mais algum cantinho, um pouquinho de vergonha. Onde é que... Ai, não sei, gente. Hoje eu tô tão sem vergonha. Capaz de verdadeiros milagres, de uma conquista, a troca de energia, passando pela prévia dos toques. Romantismos à parte, o olhar é também capaz de coisas bem mais práticas, como mostra Eliana Fonseca. Atenção, atenção, olho vivo, olhos nos olhos. Tem gente que com um olhar 43 sai comendo tudo que encontra pela frente. E você, é do tipo que come com os olhos? O senhor é do tipo que come com os olhos? Às vezes, nem sempre, mas às vezes a gente costuma comer com os olhos. Quando o senhor tá comendo com o olho, o que o senhor faz com a boca? Ah, a gente fica com a boca aberta. Não. Não? Come com o quê? Com a boca. Só? Só. Você come com tudo? Come com tudo. Até com o olho. Se olhar para um olho assim desse aí, o cara termina ficando impressionado, né? Fica impressionado? É, fica realmente impressionado. Você passa bem em casa. Às vezes. Claro, conforme o que está na frente, né? E quando você come com o olho, a boca fica fazendo o quê? Fica fechada. Que é pra não entrar muito. Claro. E você come com os olhos? Ah, às vezes sim. O que você gosta de comer com os olhos? O que é bom? Ah, tudo que tiver pela frente. Vai comendo tudo? É tudo que eu acho. Você vai comer, você é um comilão, então. É, eu como, que eu acho que eu vi com os olhos, eu como. Quer dizer que ele tem olho gordo, então. Acho que sim. Sim, só come com o olho? É, porque vai pegar no que é dos outros. Ah, sei lá, né? Às vezes. Não, não. E você? Não. Você põe óculos escuros? Isso. É para não passar vontade. Você tá de dieta. Não, sem dieta. Comer com os olhos tira pedaço ou não? Não. Não. Por Não. isso que não engorda. Por isso que não engorda. É uma boa dieta. É uma boa dieta, é isso mesmo. É bom. Mas aí quando você tem uma indigestão, você vai aonde? No oftalmologista? Ah, não, aí não. Vai no oculista e fala, pô, tô super mal do estômago. Não. Aí... Come muito. Não, nesse caso não. Como vocês viram, um olhar pode ser uma coisa singela ou misteriosa. Sabe uma coisa mais de esfinge? Decifra-me ou devoro-te. Há tempos que se diz que a necessidade é a mãe da criação. Pode ser, mas às vezes não há criatividade que dê solução. O jeito é saber desistir e sair pequenininho enquanto é possível. Vem cá. Eu não quero que ninguém veja. É que pra fazer outra leve de hoje, eu vou ter que sair de fininho. Você costuma sair de fininho?
Quando necessário. Quando que é necessário sair de fininho? Quando não tem um grossinho? Toda vez que você se vê numa situação em que você não tem uma solução rápida, você sai de fininho. Sempre que possível. Ih, faz tempo que eu não saio. Faz tempo que você não sai de fininho ou você não sai de jeito nenhum? Sai bastante. Só de fininho que você não sai. Faz tempo que eu não saio de fininho. Agora, quem é gordo dá pra sair de fininho? Fica difícil, viu? Tem que emagrecer pra sair de fininho? Bastante. Ah, como bastante? Falou bastante olhando pra mim? Não, que Ah, bom, que é isso? Eu saí de fininho, depende do caso, né? Em que caso você costuma sair de fininho? Sei lá, quando me mete alguma enrascada. Aí você sai de fininho? Sai de É fininho. melhor sair de fininho ou sair com o fininho? Sair de fininho, não fininho, não. Não, a não ser que a situação aperte mesmo. Quando aperta, você sai... Aí eu saio de fininho. Só dá pra sair de fininho ou dá pra entrar também? Não, só sair. Aí é ruim. Quem sai de fininho é grosso? Não, É o quê? é esperto. É esperto? Ainda sei que ele sai. Mas gordo dá pra sair de fininho ou tem que emagrecer antes? Não, dá também. Como é que gordo sai de fininho? Tem que sair por uma porta grande, né? De fininho? De vez em quando, sim. Você sai de fininho? Como é que você faz pra sair de fininho? Qual a técnica? Na pontinha dos pés. Ah, que lindo. Mostra isso, não, eu quero ver isso. Bom, eu vou dar uma dica ótima no programa de hoje. Se você não quer sair de fininho, uma outra alternativa é você sair a francesa, que é assim, ó. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Comprar um telescópio ou até mesmo uma luneta não é a única maneira de se ver estrelas. Com criatividade e um pouco de sorte, ver estrelas pode ser o máximo da sensação, como mostra Eliana Fonseca. Uns compram um telescópio, outros ficam na portaria, assim na frente das emissoras de televisão para ver estrelas. Agora tem gente que não sabe de nada disso. Você já viu estrelas? Como? Com o quê? Ah, uma mulher bem linda, né? Vai ver estrelas? Mais que uma luneta? Depende Do quê? Da luneta ou da mulher? da mulher. Mas você precisa da luneta para ver estrela ou não? Preciso. Não. Não? Não, sim. Precisa. Bem perto, né? A luneta, Não, é a mulher, a estrela. tudo. Mas quando você viu estrela, você estava acordado ou estava dormindo? Com certeza acordado. De dia ou de noite? De noite que eu vejo com os olhos, assim, muito perto, né? Você só vê estrela à noite? E eu só vejo à noite. Você viu em outro horário? Às vezes a gente leva uma pancada na cabeça. Às vezes a gente pode ver o Roberto Carlos no shopping de tarde. Ah, mas então eu tô vendo uma estrela aqui agora, comigo na minha frente. Que bonito. Ah, obrigada. O que te faz ver estrelas? Puxa vida, ver estrelas? Dinheiro. Aí você vê estrelinha. Pancada na cabeça. Você vê muito estrelinha. O binóculo. Durante a noite a gente pode fazer o que a gente faz na imaginação e a gente só vê uma estrela só, que é a nossa esposa, né? Adorei essa de uma estrela só. Você não é chegado em constelação, né? O gato do meu namorado. Tem estrelas com ele, é? Tá até nublado. Pode. Mas é uma constelaçãozinha assim, é uma via láctea, a constelação inteira. É tudo. Pra ver essa mulherada que você falou que se vê estrela aqui na rua, você usa sua luneta? Não, tem que ser olho nu mesmo. Olho nu, bonito. Tem que ser. Esse calor, né? Cá entre nós, nesse programa, eu vou ter que confessar uma coisa. Não, é que aqui na Bandeirantes tem um rapaz. Esse sim me faz ver estrelas. Sério, principalmente quando ele tá com a boca aberta. Nossa, esse garoto, ele tem um céu da boca. Poderia ser uma simples variação sobre o mesmo tema, se transforma em sucesso em diversas versões. Esse é o trabalho do ator e locutor Paulo Ivo, que faz da voz muito mais que um instrumento de comunicação. Com uma voz e corpo privilegiados, ele canta, dança e sapateia, chupa cana, lava, passa e cozinha. Com vocês, Paulo Ivo. Oi, querida. São suas atribuições. Pois é, eu adorei o corpo e voz privilegiados, né? Nós temos, né? É mentira, a minha voz é uma porcaria. Não, graças a Deus. Deus
Deu essa abundância, na verdade. Abundância, que é uma loucura. Paulo, você é mais loucutor ou louco ator? Eu acho que é mais um louco ator que faz locução aí. Não, eu gosto de fazer locução, tenho 17 anos já de microfone, fiz dublagem, aí faço locução publicitária, faço a voz da MTV. Explica o que é a voz da MTV, né? Só na sua, é MTV. Você pode ser chamado de O Garganta? Profunda? Quer saber se é conhecido como O Garganta? O Garganta, não, imagina, eu sou mais um cara que faz locução, mas não é tanta coisa assim, né? Mas com essa voz linda que você tem, alguma vez você já teve que ganhar alguma coisa no berro? Com a voz eu tenho que ganhar mesmo, porque faz ensaio de tarde, faz locução de manhã, faz espetáculo à noite, é tudo com voz, né? Eu canto no teatro, canto no ensaio, faz locução. Canta aqui na pracinha, ele canta. Ele canta aqui no parque. Ele vai cantando. Quantas vozes você tem, você sabe? Umas 12, todas iguais. O Paulo canta umas músicas muito engraçadas. Eu queria, inclusive, que você desse uma palhinha pra gente agora. Você quer uma palhinha? Eu quero. Olha, então pra vocês eu vou dar uma palhinha aqui pra Lili, ó. Tá aqui uma palhinha, Lili? Que coisa mais Carlos Moreno. É uma palhinha, né, gente? É de aço duro de roer. Vai, canta pra gente, mãe. Noite malandra, no luar de espelho, no meio da selva, ainda acolhe o brilho. Som de suar, cheira da musical, palmeira que se verga em meio ao vendaval. Sentia, macia, floresta. E aí vai, né? E aí vai. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Por mais jogo de cintura que se tenha em determinadas situações, não há como não perder a graça. Nesses casos existem duas alternativas: fazer de conta que nada aconteceu ou tratar de encontrá-la. Ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Eu perdi completamente a graça. Será que alguém me ajuda a achar? Você perdeu? Não acredito. Juro por Deus. Ah, não é possível. Então, vamos ajudar, me ajudar a procurar aquela aditar em algum lugar. Você já perdeu a graça alguma vez? Algumas vezes já. Depois, quem te ajudou a encontrar? Olha, eu não lembro, mas foi difícil de achar, viu? Foi difícil? Foi. Eu perdi a minha, você não achou ela por aí não, né? Não, eu tô chegando agora, eu não sei, mas eu posso ajudar você a procurar. Vamos dar uma procuradinha. Vamos sim. Quem sabe a gente acha, né? Você nunca perde, né? Graça com você, tá com Deus. Perdeu o quê? Minha graça. Não achei. Não achou? Não achei. Quer dizer que você tá dizendo que eu não sou uma gracinha? Não tô dizendo que você era graça, você perdeu a graça. Você podia ter falado, imagina, que é isso, você não é Ave Maria, mas é cheia de graça. Exatamente. Que maravilha, tá bom, obrigada. Inclusive, eu perdi a graça no dia que eu casei, que tomei um porre Aí você perdeu a graça? E completamente. achou depois? Só no dia seguinte. Ficou em estado de graça, em compensação. Exatamente. Não? Não. Mas você costuma achar graça? Desde quando? Quando você acha graça, você devolve ou fica com ela? Eu solto. Você volta o quê? A graça. Você já perdeu a graça alguma vez? Não, graças a Deus não. Graças a Deus. Nem sei falar. Pode falar de graça. É de graça. Mas você tem uma graça. Obrigado. Qual que é a sua graça? Jô. Ah, eu sou Li. Eu sou Li. Achei que a gente combina pra caramba. Legal. Peraí. Versatilidade, esta é uma boa palavra para definir o trabalho de Fulvio Stefanini, um ator que domina como poucos os segredos da arte de interpretar. Veja na entrevista de Eliana Fonseca. Tem gente cuja vida é uma novela. A deles são mais de 30, isso sem contar os anos e anos e anos de palco. Com vocês, para mais uma vez vocês terem muito prazer na telinha, Fulvio Stefanini. Ô, Eliana. O gostoso, né? Fulvio, você já fez um monte de papel na tua vida. Você já foi embrulhado alguma vez? Já fui embrulhado, já fui empacotado, mas de uma certa forma os papéis que eu fiz, a maioria deles eu tive muito prazer quando fiz, né? Você já fez de tudo, você já foi vilão, já foi sex symbol, galã. Como é que é essa história de galã? Uma vez galã, sempre galã e de vez em quando galinha?
Não, nunca deixar de ser galinha. Uma vez galã, sempre galinha. Galinha. Não, acho que essa história de galã é uma coisa, é um rótulo que você fica com esse rótulo durante um tempo. Mas eu acho que eu consegui quebrar essa coisa. Porque é engraçado, a imagem que acompanha essa história do galã é de que o galã, se não for canastrão, não é galã, né? É verdade. Mas não, eu estava falando que o galã sempre fica com essa imagem do canastrão, né? Mas eu sempre tive um cuidado muito grande e procurei, pelo menos, né, sair fora desse esquema e tal. Eu acho que ao longo dos anos eu consegui, né? Eu sempre procurei fazer o meu trabalho com muito afinco, com muita verdade. Mas o que é mais legal? Uma pessoa chegar pra você e falar assim, ai, como você é engraçado. Ou falar, ai, como você é uma graça. Como você é uma graça, eu acho que é mais interessante. É mais legal, né? Bom, vamos falar da peça. Batom, marcou mais a tua carreira ou o teu colarinho? Os dois. Os dois. Não, o Batom é uma peça, um texto do Valcir Carrasco, um texto atual, muito simpático, que trata da história, a história de dois jornalistas que sempre competem em tudo, na profissão, estão sempre competindo e com as mulheres também, eles se conhecem desde crianças e tal. Enfim, eles são muito amigos, mas sempre competindo. E até um determinado momento, quer dizer, um tem que enveredar pro campo das entrevistas um pouco mais inconsequentes e tal, e o outro acaba indo lá pro exterior, sendo correspondente fora, etc. E se encontram depois de algum tempo, a peça começa aí, e nesse momento em que esse amigo chega do exterior e os dois novamente se confrontam, e aí a história já envereda para um outro lado também, que trata das relações, porque ele vem com a mulher com quem ele é casado há muito tempo, que teria tido uma fé com um amigo, enfim. Tem uma coisa que é, o Tatá, junto com o Fúvio, juntos, não, o humor deles é dose dupla. Realmente o espetáculo é muito engraçado, eu garanto. Eu também. Como reagir a uma situação que é mais comum do que se imagina, a traição? Afinal, o que é preferível, trair ou ser traído? Veja na pesquisa bem-humorada de Helena Fonseca. Ontem eu estava num barzinho com uma amiga minha, assim, conversando, porque o meu namorado tinha dito que ele ia pescar. Vê que o danado me entra no bar com o maior peixão, ainda por cima a danada era super escamosa. Ah, traidor. O que você acha pior, trair ou ser traído? Pior é trair. Por que é pior? Porque dá cana. Dá pra descobrir quando a gente tá sendo traída? Ah, dá. Não, o marido muda, né? Completamente. Fica mais bonzinho. Fica mais carinhoso. Então, de um certo lado é bom. Sim. Não, não é não. Você acha que quem trai é porque tá distraído ou porque tá atento? Atento. Não. Acho que nenhum dos dois é bom. Eu acho que a pessoa não deve nem trair e nem deixar que a outra pessoa... Pô, agora nem... Ah, não, isso aí é trair. Já pensei em trair, agora trai. Você já atraiu, pelo menos? Já atraí. Já atraiu? Já. Mas quando foi atrair, mas na hora de tirar, você... Não, saí fora. Você ficou só com o ar. Tenho um de medo. Não, a gente sente atração, assim, acha as outras pessoas bonitas, né? Mas no problema de trair, de levar pra cama, aí não, eu acho que tá errado. Você acha que não tem que trair nada? Não, porque eu gosto da minha mulher, entendeu? Eu acho que quem ama não trai. Ah, é pior ser traído. Trair é mais fácil, né? Agora ser traído, a mágoa é maior. Você acha que trair é mais fácil? Eu creio que sim, né? Você acha que a gente atrai a traição? Ah, com certeza. Você acha que é mais legal trair ou ser traído? Trair. É pior? Não, é melhor. É melhor trair? Com certeza. Como é que a gente descobre quando está sendo traído? Esse é o maior problema, porque se descobrir tá frito. Então o lance é ficar aqui... O lance é fazer aquilo que tá bom naquela hora e a oportunidade e evitar que façam a mesma coisa. Não ficar frito, né? Não ficar aflito. Você tem que ficar mais calmo, porque esse negócio de ficar frito não dá certo. Não dá. Trair ou não trair é uma questão de ponto de vista. Afinal de contas, o amor não é cego? Veja no próximo bloco os melhores...
A ameaça de erupção do vulcão Rincón de la Vieja, na Costa Rica, leva mais de 200 pessoas a deixarem suas casas. A Procuradoria-Geral da Colômbia confirma o envolvimento do presidente Ernesto Samper com o narcotráfico. Uma violenta explosão causada por um vazamento de gás deixa 3 mortos e 6 feridos na cidade de Balilan, na França. Segunda, nós voltamos a partir de 8 da manhã, sempre ao vivo pela rede Bandeirantes de Televisão, com mais um Dia a Dia. Uma ótima sexta, um excelente fim de semana e até segunda. Aproveite bastante e volte descansado. Nós esperamos você às 8 em ponto na segunda. Não esqueça, até lá. Hoje, 10 da noite, Feitiço do Tempo, com Andy McDowell. Filme inédito no Cine Chevrolet. Veja agora, Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Até a hora do almoço, a Band ainda tem muita coisa pra você. Fique com a gente. 11 horas, a emoção se renova. A Idade da Loba, reprise. A seguir, Esporte Total em seu novo horário, meio-dia. E à 1 da tarde, o Jornal Acontece. Sempre um programa adulto nas manhãs da Band. Em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Tem que ser da Europa? Sim, mas dessa Europa aqui. Essa é a Futsum, fornece cálcio e magnésio potássio, além de purificar e esterilizar a água. Liga agora. De segunda a sábado, no começo da tarde, o que a notícia está no Acontece? Este quebra suas unhas. E este então nem se fala. O melhor sistema é o Rota 3. 6 bandejas individuais que se encaixam. Todo este bacon numa única bandeja, sobras numa outra. Uma dúzia de ovos grandes, que espaço, os cheiros não se misturam. Vire para a esquerda ou para a direita para melhor acesso. Coloque a tampa na base e ele vira um jogo de servir para decorar em aniversários ou no Natal. Você ainda recebe o Rota Bowl para conservas ou flores para completar. Você recebe 6 bandejas, decorador, Rota Bowl e livro de decoração nesta oferta especial. Rota 3 é o melhor sistema. Ligue agora. Ao ligar, tenha seu cartão de crédito à mão ou consulte sobre outras formas de pagamento. Garantia Interpro 30 dias. Satisfação absoluta ou devolução do seu dinheiro. Nossas operadoras estão aguardando o seu telefonema. A Interpro entregará o produto em sua casa. Ligue agora. Interpro. Você liga e tem o mundo na palma da mão. Tragam seus fascículos atlas históricos, folha de ternos até as bancas credenciadas com esta identificação. Eu já não aguentava mais aqueles sacos no banheiro lá de casa. Peça um kit encadernação. É só colocar a capa e os fascículos em ordem dentro da caixa, preencher o cupom entregando na mesma banca. Ótimo! Os bárbaros estavam deixando meu apartamento uma bagunça. Em 30 dias e por apenas R$ 8, o seu atlas histórico vai estar prontinho aqui na banca. Até que enfim acabaram as guerras e batalhas na minha escrivaninha. Aproveite, é um novo sistema de encadernação, prático e seguro. Isso vai agradar a gregos e troianos. Ah, e através do cupom do seu kit dá para solicitar fascículos que estão faltando no seu atlas. Kit Encadernação Folha Visor. O que estava solto, agora encadernado. Kit Encadernação Folha Visor. A melhor encadernação da história. Ai, gostei tanto dessa pizza, o desempenho, o cenário, a trilha sonora da pizza. Então, aquele pedaço, não dá, né? Essa noite sempre acaba em pizza. Que tal pegar um teatrinho antes, hein? Quem vive em São Paulo tem tudo para viver no teatro. Bom dia, amigas e amigos de todo o Brasil. É com imenso carinho que, através da nossa rede Bandeirantes de Televisão, que é sua também, segunda a sexta...
estava tão preocupada que eu já ia mandar um moleque até a sua casa para ele levar o recado. Preocupada com o quê? Preocupada com o quê, Salomé? Preocupada com o quê? Comigo que não seria, não é, Antônio? Salomé, eu só passei aqui no Chanoá porque foi o local onde o Barão do Cerro Verde marcou um encontro com o tal do Fabrício, o amigo do Lúcio Rezende, para acertar os detalhes finais do duelo. Por favor, Antônio, sente um minuto. Antônio, ontem à noite os ânimos estavam muito exaltados. No cargo há 8 meses. O general foi afastado um dia depois de ter autorizado a caçada a 11 presos que fugiram de uma delegacia e mataram um policial. O governador Vitor Buais já nomeou um novo secretário de segurança. É o delegado Adão Rosa. Uma velhinha de 92 anos saca 2 revólveres e enfrenta a dona do abrigo onde vivia, em Porto Alegre. Dona Ceci, enfermeira aposentada, foi parar na polícia e disse que era maltratada. A dona do asilo negou a acusação. Depois do tumulto, um final feliz. Esta comerciária decidiu levar Dona Ceci para casa. Apresentado em São Paulo o projeto da reforma do estádio do Morumbi. O estádio vai ganhar uma cobertura permanente e se transformar num grande espaço para esporte, cultura e lazer. Animais de um circo desfilam na esplanada dos ministérios em Brasília. Foi um protesto dos artistas que não puderam se apresentar porque já havia outro circo na cidade. A manifestação acabou em frente ao Congresso Nacional. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Amanhã será mais um dia de muito sol e calor em quase todo o Brasil. A frente fria que está no Rio Grande do Sul avança lentamente e só chega amanhã à noite ao Paraná. O tempo fica chuvoso na faixa escura que vai até o sul de Santa Catarina. Sexta-feira nublada com chuva também em Mato Grosso e boa parte da região norte. Nas demais regiões, um dia ensolarado, com pancadas de chuva à tarde em todos os estados, menos no sertão nordestino. A temperatura máxima chega a 34 graus em Curitiba e São Paulo e 38 no Rio de Janeiro. Em instantes, revelado o projeto do submarino nuclear brasileiro. A queda de um avião mata mais de 50 pessoas na Argentina. Uma escola de esperança em pleno sertão. Assista Gente de Paz. Um programa Bandeirantes. Chegou a hora de trocar seu carro usado de qualquer marca sem pôr a mão no bolso agora. Por exemplo, na troca de sua Quantum GLS usada por um Tempra SW 0 km, licenciado e com tanque cheio, você paga 24 prestações a partir de R$ 370,89. E o saldo, quando e como quiser, até outubro de 97. Todo o conforto e espaço do Tempra SW nunca estiveram tão perto da sua garagem. Aproveite. Sabe como se planta dinheiro? Assim, com o Papatudo da Primavera. Só o Papatudo tem 2 maneiras de você ganhar até R$10.000 na hora com os Coringas e o VaptVup. Sem esquecer o montão de prêmios de R$20.000 para cada ganhador no sorteio especial. Só o Papatudo distribui R$140.000 por série. Papatudo da Primavera, onde você planta um dinheirinho e colhe um dinheirão, eu garanto. Papatudo da Primavera. Muito mais prêmios, muito mais chances de ganhar. Cara, tô me sentindo mal. Pedi o conselho do meu velho. Abri uma conta no Banco Real. Podia ter aberto por telefone, pelo fax, até pelo computador. Acabei indo na agência mesmo. É do lado de casa. Foi rapidíssimo. Eu já tenho o cartão, o cheque Real Master e hoje eu vou impressionar, quer ver? Aí, moçada, essa é por minha conta. Abra uma conta no Banco Real e ganhe qualidade. SPCB. Junte seus tickets de compras acima de R$15 da Drogaria São Paulo. Ao totalizar R$75. O SPCB é seu. São 8 seleções inesquecíveis da música clássica, clássicos do cinema, samba, MPB, bossa nova, sertaneja, axé e jazz. Drogaria São Paulo Collection Disc. Comece agora.
Atenção para esta super promoção da Madeirense. Grande promoção de pisos e azulejos em Cepa. Azulejo 20 por 33, 3 de 2,90. Veneziana de alumínio Jap, 3 de 32. Pia Eternox, 3 de 22. Tinta acrílica Viva Crio, 3 de 17. Lavadora VAP, 3 de 109. E mais 25 mil itens, tudo em 3 vezes sem juros. Madeirense, 5 endereços para sua comodidade. A Marinha revela um segredo militar para conquistar o apoio da sociedade. O objetivo é conseguir o dinheiro que falta para construir um submarino nuclear. Estas são imagens inéditas, um segredo até hoje guardado a 7 chaves pela Marinha. Neste centro tecnológico em Iteró, no interior de São Paulo, é feito o enriquecimento de urânio, usado como combustível nos submarinos nucleares. A mesma técnica pode ser utilizada para se obter a bomba atômica, mas a Marinha afirma que as inspeções internacionais impedem que o projeto siga por esse caminho. Controlam todos os cilindros, lacram, separam aqueles que a gente pode trabalhar. Não tem como a gente utilizar fora da linha que a gente pretende. A outra parte do programa é desenvolvida em São Paulo. Nos laboratórios sofisticados, as maquetes mostram como será o submarino nuclear brasileiro. O Brasil já detém tecnologia para fabricar urânio enriquecido desde 88, mas para construir o reator e o submarino completo ainda falta muita pesquisa. A Marinha calcula em pelo menos mais 8 anos. Isso se o dinheiro vier, um investimento da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. A Marinha não tem esses recursos e está revelando parte do segredo exatamente porque precisa de apoio para completar o projeto e sempre sofreu muitas críticas. Há necessidade de que hajam recursos específicos, o que pressupõe que isso passe a ser não mais um projeto naval, mas sim um projeto nacional. Presos mais 2 suspeitos de envolvimento no atentado ao primeiro-ministro de Israel. A polícia acredita que um grupo de extrema-direita planejou o assassinato. Os policiais também encontraram um arsenal de granadas e explosivos na casa do homem que atirou contra Isaac Rabin. O FBI ofereceu ajuda ao governo israelense nas investigações. Dror Adami é acusado de ter participado do plano para matar Isaac Rabin. E Ohad Stormik sabia que o amigo Igal Amir ia atirar contra o primeiro-ministro. Segundo a agência France Press, Ohad é filho do cirurgião-chefe do hospital que atendeu Rabin depois do atentado. Até agora, 5 pessoas estão presas, incluindo o assassino Igal Amir. A maior inundação em 40 anos castiga o sudeste da Austrália. Fazendas, fábricas, ruas estão debaixo d'água. A enchente atingiu também um depósito do Exército da Salvação, destruindo roupas e brinquedos doados para o Natal. Um acidente mata todos os passageiros de um avião da Força Aérea Argentina. O avião se chocou contra uma montanha na província de Córdoba durante uma tempestade. O Fokker levava oficiais e suas famílias para participar de uma festa. 53 pessoas, entre elas 13 crianças e jovens, morreram. O ex-Beatle Paul McCartney veste beca para receber o prêmio da Academia Real de Música da Grã-Bretanha. McCartney é o primeiro cantor de rock a ser premiado pela tradicional Academia de Música Clássica. Pela primeira vez em mais de 30 anos, os cubanos vão poder negociar com dinheiro estrangeiro. A medida, anunciada pelo governo de Fidel Castro, é para combater o mercado negro no país. Até 2 anos atrás, os cubanos não podiam nem guardar dólares. 8 pontos de compra e venda de moedas estrangeiras já estão funcionando em Cuba. Cada dólar vale 1 peso cubano. Daqui a pouco, as negociações para mudar as regras da aposentadoria. E as escolas públicas enfrentam teste de qualidade. Cheddar, um sanduíche diferente. Eu queria comer alguma coisa diferente. Queijo? Queijo diferente? Não é qualquer queijo. Queijo tipo cheddar derretido. Molho diferente. Não é qualquer molho. É cebola grelhada ao molho de shoyu. Carne? Muita carne. Tô com fome. Até o pão é diferente. Peça um cheddar McMelt. O sanduíche diferente. Cheddar só no McDonald's. Todos os tempos.
Neste mês de novembro, o projeto do Center Castilha Vender Mais, dando a você, consumidor, melhores opções de preço e produto. Confira estas ofertas. Veneziana de alumínio quadrimetal 13,32,10. Piso Gerbe Extra 13,1,99. Esmalte sintético Subnil 13,5,63. Ducha 4 estações Corona 13,27,95. Só nós temos essa proposta. Na próxima semana tem mais. Center Castilho, onde as melhores ofertas esperam por você. Prepare-se para uma tarde de muitas emoções. Neste domingo, dia 12, tem derby no Jockey. Os melhores cavalos vão estar em ação numa das provas mais importantes do turf brasileiro. Não perca, você ainda pode ganhar muito com isso. Com a seção de utilidades domésticas do MAP, ninguém consegue competir. O preço é sempre mais baixo e você paga em 4 vezes sem juros. Porta-papel SPL Roll só R$ 19,60. Garrafa térmica Aladim de meio ou 1 litro, R$ 12 cada. Conjunto para mantimentos Plasvale só R$ 8. Roupeiro Plasvale, R$ 8. Utilidades domésticas é no MAP, o nosso magazine há 82 anos. O vice-presidente Marco Maciel começa a negociar um acordo para garantir a reforma da Previdência. Ele substitui o ministro Reinaldo Stefanes nas negociações com o Congresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, defendeu hoje na Câmara que os direitos adquiridos dos aposentados devem ser mantidos. Pertence se tornou um aliado importante para o relator da emenda de reforma da Previdência, deputado Euler Ribeiro, que não aceita a proposta do governo. Ele quer que as novas regras da aposentadoria sejam válidas só para quem entrar no mercado de trabalho depois da promulgação da emenda. Eu estou preocupado com o sentido da justiça social. É por isso que eu tenho me mantido nesse limite de manter direitos. Tenho todos os dados, todas as informações para demonstrar que uma reforma não pode entrar em vigor daqui a 40 anos, só isso. Para sair da rota de colisão com o Congresso, o presidente Fernando Henrique afastou o ministro Stefanes das negociações. O vice-presidente Marco Maciel assume o comando com carta branca e já tem um encontro marcado esta noite com os representantes da comissão. Nós fomos buscar, por instrução do presidente Fernando Henrique Cardoso, um entendimento. Ele entende que é necessário ampliar a interlocução, fazer com que o maior número de pessoas e instituições participem do processo. Com o vice Marco Maciel de mediador, o governo ganha tempo para negociar a reforma da Previdência no Congresso e evitar que a proposta original seja alterada. Como no caso da reforma administrativa, vai ser uma dura batalha que certamente vai atrasar ainda mais a votação das mudanças na Previdência. As dificuldades do governo para a aprovação das reformas estão deixando o presidente Fernando Henrique irritado. Nós estamos motivados todo dia, batalhado mesmo, para que nós possamos modernizar o Brasil. E custa crer que medidas da reforma administrativa que são óbvias sejam objeto de delonga. Custa crer que medidas são necessárias da área da Previdência, por exemplo, sejam objeto de demagogia. Eu não aceito mais isso. O Congresso também não aceitará isso. Promulgada pelo Congresso, a emenda constitucional que quebra o monopólio da Petrobras. Até o fim do mês, o governo deve enviar um projeto de lei regulamentando o assunto. Só então empresas privadas brasileiras ou estrangeiras vão poder explorar petróleo no Brasil. O Senado aprova o projeto de lei que reconhece como mortos 136 pessoas desaparecidas durante o regime militar. O projeto, que agora só depende da assinatura do presidente, prevê indenização às famílias de, no mínimo, R$100 mil. O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, acompanha o início dos testes que vão avaliar a qualidade do ensino no país. Alunos, professores e diretores de 3.600 escolas em todo o país vão participar do Programa Nacional de Avaliação. Hoje, a Escola Pública de Paranoá, região pobre de Brasília, foi submetida ao teste. Veja a seguir, a seleção derruba um tabu contra os argentinos. Um herói de guerra e um gênio do cinema ajudam crianças com câncer pelo computador.
Aviso importante. O cemitério do Morumbi comunica o lançamento do seu plano especial de vendas de jazigos familiares em sua última reserva, com entrada de R$ 990 e prestações mensais de R$ 490. Faça já a sua reserva pelo telefone 011-505-3043 ou visite plantão no local. Não perca essa oportunidade única. Mensais de R$ 490. Ligue já, 011-505-3043. Cemitério do Morumbi, porque a vida continua. Está de volta a promoção de aniversário Data Control. Você faz com pequenas mensalidades um curso completo, inclusive de computação gráfica, com estágio e encaminhamento ao emprego de acordo com o mercado. E somente esta semana grátis também a matrícula, os livros e todo o material didático. Ah, mas isso só até esta sexta-feira, tá? Data Control, o único curso completo de informática. Isso é multimídia, o sistema que junta voz, imagens, dados. Isso, tá. Esse aparelhinho confere na hora a sua assinatura. Nossa. Isso é um telefone que tem agenda e ainda mostra quem está ligando. Senhores, depois, o museu já vai fechar. A AT&T inventou o transistor, o telefone, a fibra óptica, o laser. Agora estamos inventando o futuro. Peito, coxa ou sobrecoxa? Peito! Cortes temperados de frango sadia. Peito, perna, coxa e sobrecoxa com ou sem osso. São 8 opções deliciosamente temperadas. Sobrecoxa? Tudo pronto para assar, grelhar ou fritar. Sobrecoxa. Não, coxa. Cortes temperados de frango sadia. O seu tempero sem o seu trabalho. A coxa é minha, hein? Crise na seleção argentina por causa da derrota para a seleção brasileira. O time é vaiado e o técnico Passarella está ameaçado. Os argentinos não perdiam em casa para o Brasil há 19 anos. Aí, Juninho, primeiro lance bonito. Duas jogadas de Juninho abriram e fecharam o jogo. Nas duas, muito talento. Só falta o gol. Juninho, que beleza, que beleza. A defesa foi o ponto forte da seleção. A dupla Aldair e André Cruz parou os perigosos Balbo e Batistuta. Carlos Germano foi firme no gol e ainda teve sorte. O meio-campo do Palmeiras mostrou raça. Flávio Conceição lutou tanto que saiu machucado. Rivaldo, mesmo sem jogar o que sabe, deu toque de elegância. Que lance do Rivaldo! E o ex-coveiro Amaral, um dos melhores em campo, ainda teve perna para fazer a grande jogada que terminou com o gol de Donizete. É o dia de acabar com esse tabu de 19 anos. O Brasil não conheceu uma vitória em cima da Argentina aqui em Buenos Aires. Pode começar agora, Donizete! É a riqueza do futebol tetracampeão do mundo. No dia em que um artilheiro como Túlio vai mal, aparece outro. Brasil 1, Argentina 0. Um criador de ilusões e um veterano de guerra se unem para ajudar as crianças que sofrem de câncer. Nessa batalha, a grande arma é o computador. Crianças com câncer acabam se tornando prisioneiras no mundo de tubos, remédios, de exames. Elas querem escapar disso, brincar com os amigos. Alô? Alô? Desmond Nives, esse garoto de 12 anos, no hospital da Califórnia, pode conversar com outro menino como ele, no hospital de Boston, no outro lado do país. Ele pergunta quantas cirurgias o novo amigo já se submeteu. 16, responde o menino. Você já se acostumou? Já estou acostumado. É uma forma de encontrar calor humano no mundo da informática. Nós ficamos muito isolados e poder dizer alô, falar com alguém, é um grande privilégio. A rede de computadores para crianças internadas nos hospitais é uma iniciativa humanitária de Steven Spielberg, o milionário diretor de cinema, criador de ET. Ele esteve no Hospital Monte Sinai, em Nova York, onde o sistema foi apresentado, junto com o general Norman Schwarzkopf, que foi o comandante das forças aliadas na Guerra do Golfo. O general brincou com as crianças internadas no hospital.
Ele diz que essa é uma chance para os meninos escaparem da prisão representada pela doença. Médicos acham, inclusive, que a distração ajuda no tratamento deles. O computador distrai. O hospital pode ajudar esses meninos a se sentir criança, como as outras crianças. 7 hospitais americanos estão participando do projeto que, na fase inicial, vai ajudar 1.400 crianças que sofrem de câncer. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Salsicha Sadia. Salsicha é Sadia. A cigana Soraya tenta abrir os olhos do neto. Paixão não traz boa sorte para o cigano. Mas é tarde. Igor está completamente seduzido pelos encantos de Dara. Dara tá no meu destino. Eu senti a primeira vez que eu olhei pra ela. Hoje, excepcionalmente, 9h30 da noite. Explode Coração. Assista agora ao programa gratuito do Partido Comunista do Brasil, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à Lei nº 6.339. Na década de 30, o poeta alemão Bertolt Brecht perguntava num belo poema: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Foram eles que colocaram tijolo sobre tijolo. A eterna Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Hoje, o PCdoB pergunta: quem constrói o Brasil? É você? Sou eu? É cada um de nós. Fomos nós que construímos o Brasil, embora não conste da história oficial. A luta pela independência e o progresso social do país tem nomes como Zumbi, Tiradentes, Felipe dos Santos, os guerrilheiros do Araguaia e tantos outros. É a história de uma resistência que continua. É a luta de milhares de heróis anônimos que na fábrica, no bairro, das periferias das grandes cidades, no campo, dão duro para que todos os brasileiros tenham um futuro mais digno. E ainda dizem que não trabalhamos. Mas construímos uma das maiores nações industrializadas. Sim, somos a 10ª economia da ordem mundial. O Brasil é hoje um dos maiores produtores e exportadores de capital do planeta. Mas o povo que produz essa riqueza não participa dessa festa. O Brasil e o povo brasileiro
vivem momentos difíceis, enquanto Fernando Henrique Cardoso diz que tudo vai bem, que o pior já passou, o país se debate numa crise profunda. Suas promessas eleitorais anunciando as prioridades do governo caíram no vazio. Prometeu resolver os problemas da saúde, e os hospitais e o atendimento médico são cada vez mais deficientes. Prometeu educação, e o ensino nunca foi tão caro e tão precário. Prometeu trabalho. O desemprego hoje atinge milhões de trabalhadores, inclusive funcionários públicos que perdem direito à estabilidade. Prometeu segurança. A insegurança domina o país. Prometeu desenvolvimento. A quebradeira geral, a indústria sucateada, a agricultura retrocede, o comércio vai à falência, a concordata. Somente as dívidas externas e internas crescem aceleradamente, juntamente com juros elevados, que somam bilhões de dólares e de reais a cada ano. O Brasil é um dos países mais endividados do mundo. E não é tudo. As privatizações continuam. Os bens públicos construídos com sacrifício da população são leiloados a preço de banana. Agora vendem-se aeroportos, campos de futebol e até mesmo as estradas. Não falta muito para que vendam também as praias. Fernando Henrique Cardoso finge que governa, mas é governado pelos poderosos de dentro e principalmente de fora do país. Segue à risca as exigências do Fundo Monetário Internacional. Aplica a política neoliberal dos oligopólios internacionais. Brasileiros, antes que seja tarde, é preciso dar um basta a essa situação. O povo tem força suficiente para deter os desmandos governamentais. É hora da mobilização popular, dos protestos, da exigência de mudança de rumo. É hora, sobretudo, da união das correntes democráticas e progressistas em oposição ao governo antinacional, antidemocrático e antissocial de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique chegou à presidência da República prometendo prioridade para os seguintes pontos da sua campanha: saúde, educação, agricultura, segurança e emprego. Neste programa você vai ver de que forma o povo brasileiro enfrenta hoje a dura realidade de cada uma dessas questões. Brasil, 1994. Você se lembra dessas promessas? Saúde, prioridade máxima. No nosso governo vamos aplicar no mínimo R$80 anuais por habitante. A saúde passou o primeiro ano do governo Fernando Henrique sem um tostão. O próprio ministro Adir Jafene ficou por conta da negociação de novos impostos e taxas capazes de financiar a saúde. Resumo: a saúde pública continua mais doente do que nunca. E a única proposta nova do governo, para piorar mais ainda esse quadro, é a privatização da Previdência Social. Fernando Henrique Cardoso prometeu na sua campanha ser a saúde uma das suas prioridades. Passado um ano de governo, nada aconteceu. Pelo contrário, a saúde do nosso povo piorou acentuadamente. São 5 milhões de portadores de doença de Chagas, 6 milhões de citosomóticos, 150 mil tuberculosos, 500 mil novos casos de malária por ano. Os hospitais públicos estão sucateados. Como se não bastasse, o governo retira dinheiro da Seguridade Social para o Fundo Social de Emergência, que não tem nada de social, muito menos de emergência. Mas o mais grave é o projeto de lei do governo federal que altera a Constituição no capítulo da saúde, justamente no artigo que garante que saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós lutaremos com todas as nossas forças para que esse crime não seja cometido contra a saúde do povo brasileiro. O governo quer entregar a Companhia Vale do Rio Doce ao capital estrangeiro. O que justifica entregar uma estatal desse porte? Veja que contradição. A Vale é a maior exportadora de minério do mundo. Em 94, suas vendas passaram de 100 milhões de toneladas. Hoje, a empresa detém 18% da exportação mundial e domina 23% do mercado internacional. A Vale
é uma estatal que deu certo, patrimônio do povo brasileiro. É um conglomerado de 40 empresas explorando minério de ferro, alumínio, madeira e celulose, cobre e bauxita, ouro, siderurgia, transportes ferroviários e marítimos. Entregar a Vale ao capital estrangeiro é um crime de lesa pátria. Mas a resistência do povo brasileiro contra a privatização já começou pelo estado do Pará. Belém do Pará. Ginásio do Serviço Social do Comércio. Começa aqui um movimento de resistência do povo brasileiro contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Mais de 5.000 brasileiros indignados participam deste ato público, exigindo o respeito do governo à soberania nacional. O governo quer privatizar a Vale. Senadores, deputados do PCdoB, políticos representando várias tendências e partidos, lideranças sindicais, entidades de classe, cidadãos brasileiros dizem não. Denunciam crime de lesa pátria. Revelam que o governo de FHC quer entregar a Vale ao capital estrangeiro, aos grandes grupos econômicos internacionais que desejam explorar nossos minérios a preço de banana, deixando em troca degradação da natureza e os custos sociais. Vamos tentar imaginar que a Vale fosse privada e fosse propriedade de uma rica família brasileira. E que o chefe dessa família, em determinado momento, pretendesse vendê-la por 8 bilhões de reais e recebesse esse valor aviltado em moedas podres, título da dívida agrária, título da dívida pública brasileira, da dívida interna e da dívida externa, com uma defasagem brutal no mercado. Nós imediatamente veríamos um membro da família pedindo e obtendo do juiz a interdição do chefe que estava cometendo uma liberalidade louca. O governo federal está fazendo exatamente isso. Está dando a Vale do Rio Doce, alienando o patrimônio público historicamente acumulado por preço vil. É um caso no direito civil de interdição. A cada pronunciamento cresce a revolta. Para se ter uma ideia do que o governo quer entregar, só as reservas de Carajás somam 18 bilhões de toneladas. De lá, são extraídos 42,5 milhões de toneladas por ano. Carajás reserva um potencial que pode ser explorado até o ano de 2418, ou seja, por mais 423 anos. A totalidade de minério de ferro da Vale está avaliada em 4 bilhões de dólares. Além das jazidas de Carajás, temos reservas de 19,5 bilhões de toneladas no sudeste do país, suficientes para 394 anos de exploração, com o ritmo atual de 55 milhões de toneladas por ano. Os governadores Vitor Buarque, do Espírito Santo, e João Capeberibe, do Amapá, também participam do ato, alertando o povo brasileiro para as consequências trágicas da privatização. A Vale é uma empresa viável, uma empresa lucrativa, é uma empresa que resume grandes conhecimentos e que trabalha na minha região, na Amazônia, com minerais estratégicos e, portanto, nós devemos lutar para preservar esse patrimônio. Qual é a posição, qual é a contribuição que o Amapá dá a essa luta pela não privatização? Nós estamos mobilizando as nossas lideranças políticas para impedir a privatização. Os deputados, senadores da região, e participando em todos os fóruns de discussão relativa à privatização da Vale do Rio Doce. Aumentar e ampliar esse movimento nacional de defesa da Vale do Rio Doce. Tem que chegar em cada estado brasileiro, não apenas aqueles em que a Vale do Rio Doce tem a sua atuação efetiva, mas abrir um amplo debate nacional, trazer as forças políticas, já que nós achamos que esse debate não é ideológico, essa questão de defesa do patrimônio, essa questão de respeito
Os pronunciamentos dos deputados Sérgio Miranda e Socorro Gomes, do PCdoB, concitando o povo brasileiro a lutar pela soberania nacional, encerram o ato público. A resistência está lançada. A Vale do Rio Doce é uma empresa que surgiu com o objetivo de garantir a nossa soberania sobre os nossos minérios e desenvolvê-los, industrializá-los e vendê-los. Ela conseguiu alta competitividade, modernizando a sua produção e diversificando-a. A Vale tem uma frota, uma das maiores do Brasil, só perde para a Petrobras, outra estatal. Ela consegue vender minério de ferro para a Ásia, ganhando concorrência das australianas. É hoje a maior produtora e exportadora deste minério. Esta companhia, que é lucrativa, competitiva, rentável, que não gasta um tostão do Tesouro Nacional, pelo contrário, avaliza empréstimos para o Brasil, para estados e para os municípios. É esta companhia que investe no social, nas comunidades, onde ela tem projetos, investe na biotecnologia, na biodiversidade, tendo uma reserva florestal sob sua responsabilidade de mais de 1 milhão de hectares só na Amazônia. É essa companhia que o governo Fernando Henrique quer vendê-la, ou melhor, quer entregá-la, porque o preço é simbólico. Nós temos minérios no subsolo para mais de 10 trilhões de dólares, mais do que todo o valor do petróleo dos povos árabes. E é essa companhia que ele quer entregar para grandes potências internacionais, para o Japão, para a África do Sul, para a Austrália e até para os Estados Unidos. É por isso que nós do PCdoB conclamamos cada brasileiro, cada brasileira, todos os patriotas que têm um real compromisso com o nosso Brasil e com o futuro. Não vamos deixar que mais este crime contra o Brasil aconteça. Agora, a luta contra a privatização da Vale do Rio Doce é de todo o povo brasileiro. A privatização tirará do controle do nosso país mais de 2.000 quilômetros das melhores estradas de ferro do Brasil e do mundo. 5 portos de grande porte, todos eles muito bem equipados, além da siderurgia e do transporte de navegação de grande porte por navios. A privatização da Vale do Rio Doce, portanto, é um crime contra o nosso país. A grande questão que o governo Fernando Henrique nunca respondeu é esta. Que vantagem há para o Brasil em vender uma empresa como a Vale do Rio Doce? Qual a vantagem em vender a maior exportadora de minério de ferro do mundo, a maior exportadora do país, que interfere diretamente na economia de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul? Qual a vantagem em vender uma empresa que, pelo seu porte, competitividade e dimensão, é capaz de interferir na cotação do preço internacional do principal produto que comercializa, o minério de ferro? A única explicação é que o governo Fernando Henrique perdeu a referência do que é importante para a soberania nacional e hoje, já decidido a vender a Vale para proporcionar grandes negócios a grupos monopolistas internacionais e nacionais, discute apenas como fazer essa operação. Por exemplo, se desmonta a empresa em pedaços para facilitar sua venda. Veja o que pensa a respeito um dos maiores especialistas brasileiros, o professor Aziz Absaber, professor titular de Geografia da Universidade de São Paulo, presidente honorário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Brasileiros sensíveis e esclarecidos e que confiam na inteligência da universidade não podem se dobrar às pressões de economistas que não têm capacidade para avaliar ou interpretar o valor prospectivo e histórico futuro da Companhia do Vale do Rio Doce. Faço essa defesa em função do nível de esclarecimento que eu exijo das pessoas que saíram dessa universidade e que estão na vida pública e que não podem deixar de ter 2 tipos de conhecimento: a recuperação da história de todas as histórias, e a história da Vale e da descoberta de 1967, lá nos Altos de Carajás, exige que haja essa sensibilidade pela história e pela questão nacional básica, mesmo porque globalização nos nossos dias é uma maneira de transformar países do terceiro mundo ricos em recursos naturais em verdadeiras colônias de enquadramento. Atenção, brasileiros, não vamos permitir
que grupos pequenos de pessoas que não são da área de mineração, que não conhecem geologia econômica, que não conhecem a perspectiva geopolítica dos acontecimentos, façam a privatização de estatais do tipo, do tamanho, das dimensões e da importância de uma companhia do Vale do Rio Doce. No meio das 500 maiores e melhores empresas do Brasil relacionadas nessa revista, estão 21 das estatais brasileiras privatizadas desde 1991 até agosto de 1995. Essas empresas foram vendidas por 6,6 bilhões de dólares, enquanto que o governo só recebeu 1,19 bilhão em dinheiro. A revista mostra que somente no ano de 1994, essas empresas tiveram um lucro líquido de 1,6 bilhão de dólares e registraram um patrimônio de 22,3 bilhões de dólares. Arredondando os números, fica assim. Um patrimônio público de 22 bilhões foi vendido por 6 bilhões e o governo só recebeu 1 bilhão. Isso é o que se chama crime de lesa-pátria, um crime que não prescreve nunca, que fica aí até o resto da vida. Esses homens que estão doando o patrimônio público brasileiro a empresas privadas, muitas vezes estrangeiras, terão que responder algum dia por esse crime. Os desafios atuais do socialismo, as grandes potências e a nova ordem mundial. Democracia, liberalismo, política nacional e internacional. Tudo isso numa só revista. Assine Princípios. Brasil, 1994. Você se lembra dessas promessas? Agricultura, nas nossas mãos o futuro. Queremos uma agricultura moderna, com 300.000 hectares de terras irrigadas, das quais 100.000 só no Nordeste. A política agrícola do governo Fernando Henrique se transformou no pior toma lá da cá, pois durante todo o ano o que se viu foi o governo, inclusive grandes fazendeiros, em troca de seus votos em apoio às chamadas reformas constitucionais do governo. Com a política econômica de altas taxas de juros e a redução das verbas destinadas à agricultura, o governo Fernando Henrique Cardoso tem levado o setor agrícola a uma grave crise. Há uma redução da área plantada, há uma tendência à queda da produção e da produtividade. Pequenos e médios produtores estão vendendo as suas terras para pagar dívidas. E há situações mais alarmantes, como no caso de Irecê, 10 pequenos produtores se suicidaram diante da gravidade da crise. Por outro lado, o governo Fernando Henrique Cardoso assumiu compromissos de fazer a reforma agrária, de assentar 40.000 famílias por ano. No entanto, segundo a FAO, para se assentar 2.500.000 famílias de trabalhadores, serão necessários, nesse ritmo, 70 anos. E nós sabemos que o governo está destinando míseros recursos para a reforma agrária. E dos 600 milhões destinados no orçamento, foram gastos até agora somente 6%. A resultante disso é o agravamento da crise no campo. São 198 locais onde há conflitos envolvendo mais de 31.000 trabalhadores. A questão da reforma agrária não é um problema somente dos trabalhadores rurais. É uma questão que diz respeito à própria democracia brasileira, à criação de empregos e à incorporação de amplos contingentes à atividade produtiva. A realidade brasileira impõe a adoção imediata de um novo padrão econômico, democrático, socialmente justo e ecologicamente equilibrado, capaz de incorporar milhões de excluídos ao processo de desenvolvimento e cidadania. Só a reforma agrária urgente será capaz de reduzir a pobreza, a miséria, a fome e a violência, gerar empregos no campo, diminuir a pressão social sobre as cidades e produzir alimentos para abastecer o mercado interno. No Brasil hoje, estão registrados 198 conflitos de terra envolvendo milhares de famílias e trabalhadores. Em 22 estados brasileiros, existem 20.500 famílias acampadas à margem de estradas, esperando pelos assentamentos prometidos pelo INCRA. E a resposta do governo é a prisão dos líderes do movimento Sem Terra. O Brasil é um dos maiores países do mundo, o quinto em dimensão territorial. Tem mais de 850 milhões de hectares.
Com uma população de 150 milhões de habitantes, aparentemente não deveria haver em nosso país trabalhadores sem terra. Mas existem milhões de sem terra no Brasil, no interior, nas grandes cidades, acampados nas margens das estradas, trabalhadores que não conseguem um pedaço de terra para trabalhar, produzir alimentos. Quem viaja pelo país pode perceber facilmente que as terras, em geral, estão vazias, mas sempre cercadas. O próprio Cadastro de Terras do INCRA diz que existem no país mais de 70 milhões de hectares de terras que poderiam estar produzindo, mas são mantidas ociosas por seus proprietários. Esta situação piora a cada dia. Antes, o trabalhador migrava para as grandes cidades na esperança de nelas encontrar emprego. Há muitos anos, porém, as cidades não oferecem mais emprego, nem mesmo a construção civil. E no campo, as terras continuam vazias e cercadas. Nos últimos 15 anos, cerca de 30 milhões de brasileiros migraram do campo para a cidade, uma população do tamanho da Argentina. Essas pessoas vivem como párias e marginais em seu próprio país. Dentro da lógica do modelo econômico e da política do governo, não há lugar para elas nem no campo e nem na cidade. Mas elas não desistem e continuam na luta, reivindicando, entre outras medidas, a reforma agrária e terra para trabalhar. Qual a resposta do governo Fernando Henrique diante desta aflitiva situação? Uma das primeiras, ele deu já no começo do seu governo, ao nomear como ministro da Agricultura e da Reforma Agrária o banqueiro José Eduardo Andrade Vieira, dono do Bamerindos. Mais recentemente, ao ser pressionado pela luta dos sem terra, o governo adotou o procedimento demagógico de, por um lado, fazer promessas e pedir trégua aos trabalhadores, e de outros, reprimir o movimento dos trabalhadores e suas lideranças, como ocorreu com Deolinda Alves de Souza e Márcio Barreto, presos e humilhados pela polícia no interior de São Paulo. A prisão de Deolinda e Márcio do MST simboliza que quem luta por justiça é punido no Brasil. O PCdoB protesta energicamente. Aí nós estamos, os nossos deputados Aldo Rebelo, Nivaldo Santana, vereadora Ana Martins, Vital Nolasco, Jamil Murad, estamos lutando junto com outros partidos, outros parlamentares, junto com a igreja e os setores democráticos da sociedade, protestando e exigindo justiça, a libertação da Deolinda e do Márcio e a realização da reforma agrária. Eu queria mandar um recado para aqueles que mandaram prender Deolinda e Márcio. Já tiraram até a vida de companheiros nossos e outros companheiros lutadores da reforma agrária. E a luta pela reforma agrária é uma necessidade tão premente que, embora tivesse tirado a vida deles, a luta pela reforma agrária continuou. Então, morrem as pessoas, prendem as pessoas, mas a força da ideia de realização da reforma agrária para se ter justiça no campo, para se ter justiça social e progresso da nação, continua de pé. É tarefa do nosso movimento organizar os trabalhadores e ocupar os latifúndios, porque o latifúndio é antissocial, não produz. A cerca, ela prejudica não só o sem terra, mas ele prejudica a toda a sociedade brasileira que quer ver as terras produzindo, dando emprego para o povo que precisa de terra para trabalhar. A história oficial nos ensina que a princesa Isabel libertou os escravos assinando a Lei Áurea. Nós sabemos que o historiador não faz história. Ele apenas conta a história e a interpreta. Pois bem, o professor Clóvis Moura, em seu livro Dialética do Brasil Negro, analisa de forma científica como, de fato, os negros passaram de escravos do homem branco a escravos da própria sorte. No aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, herói do povo brasileiro, é oportuno que se faça uma reflexão sobre este episódio da nossa história. Bom, este ano nós estamos comemorando 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Aliás, nós não estamos comemorando, nós estamos tentando fazer o resgate histórico e político da pessoa de Zumbi dos Palmares, o que ele representou para o Brasil
como um herói dos oprimidos, um herói dos excluídos, um herói da plebe rebelde do Brasil. Durante quase 100 anos, a República de Palmares resistiu ao colonialismo português e, em determinado momento, ao colonialismo holandês. Significa resistir a duas das mais importantes nações colonizadoras da época, Portugal e Holanda. O significado, portanto, da resistência negra da República de Palmares é de uma importância vital para nós entendermos a luta contra o colonialismo não apenas no Brasil, mas em toda a área da Afro-América, onde existiu o sistema colonial, contra as nações colonizadoras. E é por isso que Zumbi, ele procura ser colocado na penumbra, não apenas pelas elites políticas, como também pela própria historiografia. A escravidão no Brasil, durante quase 400 anos, significou o trabalho compulsório de uma população que foi trazida da África como escrava e aqui plantou o seu trabalho, desenvolveu a cultura que hoje faz parte da cultura nacional e, ao mesmo tempo, foi excluído da riqueza que ele criou. Eu, vereador Vitor Nolato, quero te convidar para a marcha dos 300 anos de Zumbi de Palmares. Vai ser em Brasília, no dia 20 de novembro. Será uma marcha contra o racismo, a exclusão e o desemprego. Viva Zumbi! Brasil, 1994. Você se lembra dessas promessas? Emprego. Gerar emprego na medida do crescimento econômico proporcionado comprovadamente pelo Plano Real. O Brasil precisa de empregos e vai gerá-los na medida das suas necessidades. Para assegurar um mínimo de bem-estar social, a economia brasileira deveria gerar, anualmente, cerca de 2 milhões de novos empregos. Mas qual é a realidade? Com a política monetária adotada por Fernando Henrique, colocando os juros na estratosfera e gerando uma onda de falências e concordatas, só no estado de São Paulo, até outubro passado, foram extintos cerca de 100 mil postos de trabalho. E a situação pode piorar ainda mais se o governo não mudar a política econômica. No Brasil, mais de 14% da população está desempregada. São mais de 10 milhões de trabalhadores de braços cruzados. Dos que trabalham, 11% são crianças e adolescentes que deveriam estar na escola. Estão tendo que trabalhar para sustentar a si e a sua família. Os trabalhadores brasileiros, em grande parte, têm que sobreviver no mercado informal, sem nenhuma garantia, sem fundo de garantia, sem INSS, sem carteira assinada, sem nada. Esse é o tipo de emprego que alardeia o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso quando passeia no estrangeiro. Marginalizados do processo social. Já são mais de 60 milhões de brasileiros vivendo nessa situação humilhante. O que dizer de homens e mulheres que já perderam ou nunca tiveram o direito à cidadania e estão agora privados de um dos sentimentos mais nobres do ser humano, a esperança? O que sente um cidadão ao chegar em casa sem ter o que oferecer à sua companheira, aos seus filhos? No Brasil, esse desemprego causado pela recessão, com a retração no mercado, a alta de juros, soma-se ao desemprego causado pela reestruturação produtiva. São as inovações tecnológicas e as novas técnicas gerenciais. Nós, comunistas, não somos contra essas inovações. Ao contrário, nós somos pelo progresso técnico e pelo progresso social. Mas no sistema capitalista, o que está acontecendo? Essas inovações estão a serviço dos lucros gananciosos dos patrões, dos industriais, nessa economia de grande concorrência mundial. São postos de trabalho que estão sendo destruídos, inclusive profissões. Parte desses trabalhadores que estão sendo colocados nas ruas estão se voltando para o mercado informal. A outra grande parte estão sendo excluída do mercado de consumo. Com isso, vai atingir toda a economia. Nessa situação de crise,
A resposta do governo Fernando Henrique Cardoso, que é um dos causadores dessa situação, está fazendo o quê? Estão querendo tirar os direitos conquistados dos trabalhadores, com a desregulamentação trabalhista, com a fragmentação das organizações sindicais e com a flexibilização da jornada. Nós, trabalhadores, não podemos aceitar nenhum retrocesso na conquista dos trabalhadores. Pelo contrário, ampliar ainda mais essas conquistas, com a luta pela redução da jornada de trabalho, sem a redução dos salários, pela reforma agrária, pela redução dos juros, pelo desenvolvimento do mercado interno, como forma eficaz de combater o desemprego, ao mesmo tempo que é preciso lutar para conquistar uma nova sociedade em nosso país, a sociedade socialista. O governo sabe que a resistência e a organização dos trabalhadores são grandes obstáculos para a implantação do projeto neoliberal em nosso país. O plano de Fernando Henrique Cardoso não pode conviver com os sindicatos fortes. Por isso, os patrões e o governo fazem uma grande campanha para dividir e desmoralizar os sindicatos. O exemplo mais claro disso é o que o Tribunal Superior do Trabalho está fazendo com os petroleiros, processando os seus dirigentes e penhorando os bens das entidades. A força dos trabalhadores está em sua unidade. É preciso garantir a liberdade e a autonomia sindical. Os trabalhadores querem liberdade, não para dividir seus sindicatos, mas para unificá-los em grandes sindicatos únicos por ramos de atividade. Vamos transformar nossas entidades em poderosos instrumentos de luta contra a ofensiva do capital. Recentemente, um evento histórico levou à China representantes de 189 países do mundo. A 4ª Conferência Mundial sobre os Direitos das Mulheres. Lá estavam presentes as mulheres do PCdoB. A deputada Jandira Fegali e a presidente da União Brasileira de Mulheres, Gilce Consenza, lideraram a comitiva formada por 23 militantes comunistas e 37 companheiras, que deram grande contribuição aos debates realizados. 40 mil mulheres de governos de 189 países participaram da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim. Um grande fato político, onde foi fundamental a organização, a estrutura e a cordialidade do governo e do povo chinês. Em meio à enorme diversidade de culturas, idiomas, opiniões e reivindicações, uma questão unificava a maioria das mulheres: a luta contra a perda de direitos e conquistas. A conferência se deu numa situação de predomínio do neoliberalismo no mundo, aumento do desemprego e miséria, da desigualdade social e de gênero. Fomos num movimento de resistência para impedir retrocessos em relação às conferências anteriores. O objetivo foi obtido. A declaração aprovada é instrumento para obrigarmos os governos a cumprirem o que assinaram. No Brasil, a reforma constitucional ameaça as conquistas de 1988. Na reforma da Previdência, por exemplo, querem acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria diferenciada com 5 anos a menos para as mulheres, a especial dos professores, a maioria mulheres. Por isso, estamos em luta. Nenhum direito a menos. Alguns direitos a mais. Brasil, 1994. Você se lembra dessas promessas? Educação. Essa é a meta. Valorizar o professor, privilegiando o ensino público e gratuito. 50 anos em 5 para que nenhuma criança fique sem escola, sem cultura. Esta área está hoje no pior dos mundos, para alunos e pais, evidentemente. O governo Fernando Henrique lavou as mãos em relação ao problema das mensalidades das escolas particulares, que tiveram um enorme aumento este ano. Enquanto a escola pública, o melhor é fazer o teste direto. Pergunte você mesmo a qualquer professor da área pública que melhorias o governo realizou na educação. O discurso da campanha era um. A prática é completamente diferente.
A educação era outro ponto que estava na mão do presidente. Era a prioridade máxima. No dia a dia a gente tem visto o contrário. O governo quer lançar agora, por incrível que pareça, o Fundo Social de Emergência, que tira verbas da educação e da saúde. O mesmo Fundo Social de Emergência que foi utilizado para comprar goiabada e para pagar hotéis quando os ministros viajavam, quando os ministros saíam de Brasília. E querem retirar recursos da educação e da saúde no momento em que a Unesco fez um estudo em todo o mundo e colocou o Brasil na vergonhosa posição de 80º lugar em investimento da educação. Estamos na frente da Ruanda, do Lesoto, Gâmbia, de vários países. Estamos ocupando a liderança, praticamente, entre os países que menos investem em educação. Então, antes de mais nada, é vergonhoso e é contraditório com o discurso do presidente da República na sua campanha eleitoral. Há 20 anos atrás, mais de 2/3 dos estudantes universitários do nosso país estudavam na escola pública. Hoje, mais de 75% deles estuda nas escolas particulares. Há, então, claramente uma política governamental de beneficiar essas escolas particulares em detrimento da escola pública. A gente percebe isso quando olha o avanço que as mensalidades escolares vêm tendo, a gente comparar a mensalidade com a inflação, com o ouro, com o dólar, qualquer que seja o referencial que a gente tome como parâmetro, a gente vai perceber que essas escolas estão tendo um ganho, estão tendo um lucro excessivo, muito acima de qualquer outro ramo do mercado. Para se contrapor a isso, existe aqui a bancada do PCdoB, a bancada do PCdoB tem vários deputados que foram presidentes da ONU, deputados que têm conhecimento da área de educação, que defendem de fato o ensino público, que combatem esse cartel do ensino privado no nosso país, e que coloca a educação com prioridade de fato, não apenas de discurso. O governo Fernando Henrique Cardoso, desde sua posse, faz uma grande demagogia contra a educação. Mas na prática, o que se vê é o completo descaso com as nossas escolas, que sofrem como nunca com a irresponsabilidade desse governo. A situação caótica da escola pública se aprofunda cada vez mais. E hoje o próprio Ministério da Educação chega a admitir que a maioria das nossas escolas não tem as mínimas condições de uso. Seria papel do governo alterar esse quadro, mas ao invés disso corta violentamente as verbas da educação. A UBS, a UNE e todas as entidades estudantis desse país já elegeram o seu Fernando Henrique Cardoso como inimigo número 1 da juventude. E com certeza não vamos dar um só minuto de trégua. Vamos continuar nossas manifestações e nossas denúncias e demonstrar nas ruas e nas escolas toda a nossa disposição de luta em defesa da educação, em defesa do nosso país. Hoje no mundo, uma avalanche de informação e propaganda tenta nos convencer de que o comunismo acabou. Nós não entendemos assim. Pelo contrário, continuamos a interpretar o homem e a história através da ótica e do pensamento dialético. Sabemos com certeza que a sociedade ainda vai enfrentar problemas que só serão resolvidos a partir de uma análise científica. É por isso que continuamos aqui, resistindo, lutando com o povo brasileiro. É como diz o teatrólogo Alcione Araújo, comunista é como tiririca. A gente vem capinando e ele vem nascendo no rastro da enxada. O nosso partido sobrevive das contribuições dos militantes, amigos e simpatizantes. Contribua você também. Deposite na conta do Partido Comunista do Brasil, no Banco do Brasil, São Paulo, agência 2809/6, conta número 4065/7. Brasil, 1994. Você se lembra dessas promessas? Mais de 200 salas aqui no país e a história é muito simples, né? Como sempre, é uma história bastante simples. Até no cartaz publicitário do filme, eles já avisam, o cartaz diz mais ou menos assim: não se trata de artes marciais, é porrada mesmo. Isso dentro do dizer do cartaz do filme. E o Jean-Claude Van Damme aqui, ele está fazendo o possível e principalmente o impossível para tentar salvar o vice-presidente dos Estados Unidos,
ameaçado de morte e sequestro. E o interessante dessa ação toda é que tudo se passa na finalíssima de um jogo de hóquei, num ginásio completamente lotado, que é para multiplicar as doses de emoção, que é para multiplicar as doses de perigo. Nessa solução de roteiro, de centralizar praticamente a maior parte da ação no ginásio lotado, o filme ficou alguma coisa parecida com a série Duro de Matar. O filme ficou parecido com a série Duro de Matar. Ou seja, aquela coisa de você sozinho salvar um monte de gente. Você se lembra que o primeiro Duro de Matar era num prédio, depois eles foram trabalhando a coisa dos locais fechados. Mesma coisa acontece aqui com Morte Súbita, para os fãs do Van Damme, sem dúvida nenhuma. E para você que gosta de comédia romântica, você não pode perder 9 Meses. Mais um filme americano baseado num roteiro francês. O 9 Meses foi filmado originalmente pelo cinema da França, se chamou mesmo Neuf Mois, passou aqui só em circuito restrito, em mostras culturais fora do circuito comercial, e os Estados Unidos agora, novamente, né, eles já haviam feito isso em Somerville, O Retorno de um Estranho e outros filmes também, eles pegam essa ideia e transformam numa produção mais com aquele pique, mais com aquele sabor americano. O ator principal é o Hugh Grant, que ficou famoso com o filme 4 Casamentos e um Funeral, e depois, você sabe, se envolveu com aquele escândalo com uma prostituta em Los Angeles, e ao contrário disso prejudicar a sua carreira, dá a impressão que a carreira até foi detonada para cima, decolou ainda mais a carreira do Hugh Grant depois desse escândalo. A trama também é muito simples, ele namora com uma garota há 5 anos, tudo corre muito bem, são solteiros, ricos, jovens e felizes, até o momento em que a menina diz que ela está grávida. E aí ele é tomado de pânico, né? Porque ele tem medo de perder toda aquela liberdade que ele tem medo de perder o seu padrão de vida. A direção é do Chris Columbus, o mesmo que fez Uma Babá Quase Perfeita, que é aquele filme com Robin Williams. E em função do Chris Columbus ter dirigido Uma Babá Quase Perfeita, ele acabou novamente convidando o Robin Williams para um papel dentro do 9 Meses, que é secundário, sem dúvida nenhuma, mas é um papel onde o Robin Williams rouba as cenas em que aparece. Ele realmente rouba, ele faz o papel de um parceiro russo. Você tem uma ideia, Robin Williams vivendo um parceiro russo com aquele sotaque que ele sabe fazer muito bem, e fora o sotaque, as diferenciações de língua fazem com que ele faça uma série de trocadilhos, alguns até bastante infames. E o que é interessante é que na legendagem, o trocadilho até que está bem traduzido, tá? Na legendagem não há uma perda, assim, de humor. 9 Meses, não espere uma obra-prima, apesar do filme estar indo muito bem nos Estados Unidos, mas espere sim um filme bastante leve, gostoso, sem compromisso, para assistir sábado à tarde, comendo pipoca, um filme bem alto astral também, para o seu final de semana no cinema. Where is the bloody doctor? Here I am. What do you mean, you're going to inject that thing into my wife? Mm-hmm. That is why women have the babies, you see? Because men can't handle the power. Give me a smile. Come on. Na verdade, eu falei parceiro, mas ele é um médico obstetra, tá? Um respeito aqui à classe dos médicos, é claro. Claquete de hoje fica por aqui. Segunda-feira, dicas especiais de vídeo para você se programar durante a semana. Um ótimo final de semana e até segunda com mais um Claquete. Começa hoje em Porto Alegre uma das maiores atrações culturais da cidade, a Feira do Livro. O evento deve atrair mais de 1,5 milhão de pessoas até o dia 12 de novembro. Uma das novidades deste ano é o livro eletrônico e os outros meios que substituem o papel. Outro destaque fica para o programa Hora do Púlpito. Durante 10 minutos, várias personalidades vão discursar sobre temas absurdos, cômicos e fantásticos sorteados no momento. A feira será realizada ao ar livre na Praça da Alfândega, em frente aos Correios. A Hora do Púlpito deve ser bem interessante. Milhares de turistas do mundo inteiro se reúnem na cidade de Guanajuato, no México, para assistir ao 23º Festival Internacional de Cervantes. O evento cultural é considerado o mais importante do país. 29 grupos artísticos de vários países apresentaram mais de 100 trabalhos nos 20 dias do evento.
A religião também tem suas contradições. Por isso é tempo de colocar os tabus na mesa e esclarecer de vez as dúvidas. Só o que está devidamente explicado é capaz de convencer. O ultraleve de hoje está super arrojado. Pela primeira vez nesse horário, nós resolvemos dar asas à nossa imaginação e Deus que nos perdoe. Mas nós vamos discutir aqui o sexo dos anjos. Vocês acham que anjo tem sexo? Tem sexo? Ah, tem. Feminino e masculino, como todo mundo. Como todo mundo? Mas ele é anjo. É anjo, mas não tem esse negócio de sexo. Todos os anjos têm sexo. Não tem esse negócio de sexo ou tem gente? Tem. Como é que você vai saber quando é um anjo macho ou quando é um anjo fêmea? Ah, isso eu não sei. Vocês nunca discutiram o sexo dos anjos? Não. Vocês ficam discutindo o que vocês não fazem isso? Vocês ficam ocupados? Nós. Discutindo o quê? Ah, sei lá. Sobre as nossas vidas, né? E deixa a vida dos anjos pra lá. Lógico. Ah, eu acho que tem. Tem? Não tem anjo e anja? Eu acho que tem sim. Você quer que o anjo namora com a anjo ou não? Não, aí não chega a namorar, mas deve ter. O anjo foi a pessoa que recebeu graduação e se tornou anjo. Fala assim, você aí, marmanjo, vai ser só anjo. Anjo não tem sexo? Sim. Tem sim. Tem sexo? Tem. Como é que a gente sabe qual é o sexo do anjo? Ah, pela cara dele. Pessoas que chegam assim, tipo, pra você alegre, feliz da vida. Uma pessoa que te fala uma palavra bonita, uma palavra feliz, é um anjo. É um anjo? É um anjo, uma anja. Tá cheio de anjo por aí. Tá. Devia existir a anja, né? Mas só existe anjo. Só conhece anjo? Só ouvi falar em anjo. Anja, eu nunca vi. Nunca vi falar. Mas tem marmanjo. Marmanjo? Tem marmanjo. Marmanjo. Anjo tem pena na asa, cara. Tem pena. Pena de quem? Depois do intervalo, o último resumo com as principais notícias nacionais e internacionais. E uma nova fase na carreira da cantora TT Espíndola. Não perca o último bloco logo depois do intervalo. Até lá. Cinema é na Band. Índio. Seu corpo é pequeno, mas seu coração é grande. Seu nome será Pequeno Homem Grande. Ou Homem Branco. Queremos te tirar a mentira de você à custa de pancada. Dustin Hoffman é a testemunha de 100 anos de história do Velho Oeste. Pequeno Grande Homem, com Faye Dunaway. Um clássico do western no cinema 5 estrelas. Neste sábado, 10 da noite, na Band. Uma grande aventura espera por você. Abril Music e Time Life apresentam numa produção da BBC Os Desafios da Vida. Uma fascinante coleção de vídeos sobre a vida animal que mostra a luta pela sobrevivência com imagens chocantes e sem censura. Acompanhe o famoso naturalista David Attenborough num contato imediato com a natureza dura e cruel. Cenas violentas revelam a luta de vida ou morte para sobreviver no mundo agressivo e brutal. A procura pela comida, a emoção da caça e a estratégia do ataque. A disputa pelo poder, o esforço sem tréguas pela continuação da espécie e o milagre do nascimento. Os desafios da vida mostram em primeira mão a luta pela sobrevivência no ambiente selvagem e indomável. Ligue já e receba a fita Caçada e Fuga por apenas $7,95. Você vai ver de perto porque a lei da selva é matar ou morrer. Assista Caçada e Fuga sem compromisso. Se gostar, receberá as outras fitas uma por mês. Cada fita mostra cenas inéditas, com a dura realidade do mundo animal. Os desafios da vida mudará a sua maneira de encarar a natureza e a si próprio. Você compra quantas fitas quiser, paga com cartão internacional e pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Você vai entrar em contato com a violenta arte da sobrevivência. Algumas imagens podem chocar as crianças. Viaje pelo reino selvagem com os desafios da
vida. Ligue já e peça caçada e fuga por $7,95 e descubra que o verdadeiro desafio é viver. Ligue já e peça a primeira fita para exame gratuito. Em cerca de 20 dias você a recebe em casa. Se quiser devolver, será acreditado do valor debitado. Os demais vídeos serão entregues um por mês. Você compra quantos quiser, paga com cartão de crédito internacional e pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Ligue já. Neste sábado, por causa de uma pizza, Paul e Jenny ficam embaraçados com os vizinhos do inferno. Episódio da série mais divertida da TV americana. Louco por você, sábado, 9 da noite. Fique na Band, fique com a gente. Você nunca viu nada igual. Venha aproveitar as loucas ofertas de inauguração de Otoshi Comercial. Linho puro em 5 de R$ 1,98. Seda mista em 5 de 58 centavos. Camisa em 5 de 99 centavos. Venha aproveitar tudo a preço de fábrica em 5 sem juros. Isso mesmo, tecidos nacionais importados, confecções, cama, mesa e banho. Você nunca viu nada igual. 5 sem juros é no Otoshi Comercial. Coquetel refrescante. Reserve água pura, gelo e... Dia a dia. Oferecimento Otoshi Comercial. Você não viu nada igual. Preço de fábrica em 5 vezes sem juros. Estão abertas as inscrições para 23 vagas em vários cargos no concurso da Companhia Carris Transporte Coletivo em Porto Alegre. Os salários variam entre R$ 349 e R$ 634. Os candidatos devem apresentar o RG original mais uma cópia e pagar uma taxa que vai de R$ 9,70 a R$ 16,80. As inscrições vão até o dia 13 de novembro e podem ser feitas na Rua Siqueira Campos, 1300, nono andar, sala 2. Mais informações pelo telefone 051-228-1033. Depois da fase Pássaros na Garganta, a cantora TT Espíndola inicia mais uma trilha de sucesso em sua carreira. TT Espíndola é a entrevistada de hoje no Pessoa. Ela é conhecida como a moça com pássaros na garganta. Mais uma vez, a TT Espíndola inova. E no seu 8º disco, Canção do Amor, ela faz um som totalmente acústico. Vou até o fim, todo serão, e não há nenhum mal em ser amigo. Novelo de lã, leva pelo fio, e não há desvio, até um rio. Já que estamos falando de inovações, neste novo CD, que você faz uma voz mais grave. Por que essa mudança? Bom, em algumas faixas, né? Eu estou realmente mostrando a oitava baixa da minha voz, porque é uma consequência da minha voz natural. O Hermeto Pascoal uma vez me deu um toque falando que eu tinha um super agudo e eu poderia ter um super grave. Eu não tenho nenhum super grave, mas eu tenho a oitava baixa da minha voz, o meu agudo normal. E eu estou agora me sentindo mais à vontade, mais relaxada para fazer isso. Você também resolveu fazer um disco comemorativo. São 20 anos de craviola, TT. 20 anos que eu toco esse instrumento, que eu componho em cima da craviola. E esse disco eu mostro todo esse trabalho com a craviola, realmente. Foi uma pesquisa muito grande que eu e Humberto Espíndola fizemos do repertório de toda a família, né? De Geraldo, Celito, Alzira. Uma coisa que encaixasse o melhor de voz e craviola que eu fiz até hoje. Falando em família, você acredita no lema Família Unida Jamais Será Vencida? Porque a tua família está sempre em peso nos seus trabalhos. É verdade. A nossa família é uma família unida pela música.